realmente, assim, eu empreendo há 5 anos no jornalismo, então eu acho que de uma certa forma, e esse ano eu comecei a compartilhar muito sobre empreendedorismo, sobre a minha forma de ver o trabalho no meu perfil do Instagram, e eu acho que talvez por isso as pessoas estejam vendo assim, então, como referência, né? Porque eu falo sobre o assunto, eu falo o que eu penso sobre o trabalho. E o empreendedorismo, para mim, assim, nossa, foi libertador. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história aqui. Eu não tenho muita técnica, né? Mas eu espero que eu consiga atender a expectativa de vocês, que vocês façam perguntas, que vocês abram a câmera para eu conhecer a carinha de vocês. Eu espero que todo mundo tenha um café aí, porque eu já estou com o café aqui do lado, para a gente tomar um café junto enquanto a gente bate esse papo. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu acho que eu vou abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tudo Ótimo. certinho? Ficou maravilhoso. Então tá, certo. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo para jornalistas, né? E aí é aquilo que eu comentei. Eu não tenho muita técnica, eu sou uma pessoa mais intuitiva, até porque eu sou uma pessoa muito prática, e eu acho que para o empreendedorismo isso é muito importante, né? Existem pessoas com projetos maravilhosos, com ideias maravilhosas, que não conseguem quebrar o ciclo do perfeccionismo, né? De nunca achar que tá bom, de nunca achar que tá perfeito, e não conseguem realmente tirar essas ideias do papel. Então, eu acho que para a gente empreender, a gente precisa ter um perfil mais prático, né? Essa ideia de que não está perfeito porque não existe momento perfeito, né? Você vai começar e você vai ajustando ao longo do caminho. Então, eu acho que essa é a principal coisa que a gente pode conversar aqui hoje. E eu vou conversar com vocês também sobre essa questão essa minha visão dos formatos de trabalho, né? Das possibilidades que a gente tem. Então, começo aqui me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou graduada em jornalismo pela Unialfa, eu sou pós-graduada em comunicação estratégica pela PUC, sou certificada em assessoria de imprensa digital pela ESPM Sul e pós-graduanda em influência digital dentro da PUC do Rio Grande do Sul também, estou fazendo online. Eu sou empreendedora na Plena Estratégias Criativas, é uma agência, na verdade, é uma eugência, né? Sou eu e a minha sócia, a Mariana Dalcin, que é publicitária. Eu sou criadora do Método Lead esse ano, de tanto compartilhar essa experiência de planejamento, de vida e de rotina e de empreendedorismo e essa visão sobre trabalho, as pessoas começaram a me pedir consultoria sobre isso, alguns colegas, alguns amigos, e aí as pessoas às vezes estão meio perdidas dentro da rotina, o home office chegou e para quem não estava acostumado, no meio do ano foi um Deus nos acuda, e aí eu criei esse método que é um método de planejamento de vida, de rotina e que ele serve também para clarear as ideias a respeito do empreendedorismo também. E eu sou uma pessoa rebelde, eu acho que é por isso que as pessoas me veem assim muito como essa coisa marcada do empreendedorismo, porque eu sou uma rebelde, mas eu tenho várias causas. Então, assim, eu sempre fui tida como uma pessoa rebelde, como uma pessoa do contra, como uma pessoa que questiona as coisas. Ai, não, é assim porque é assim. Gente, mas não faz sentido ser assim, sabe? Será que não existe outra opção? E, enfim, vou contar mais um pouquinho sobre isso para vocês mais adiante. Se vocês quiserem se conectar comigo no LinkedIn, Carolina Vieira, no Instagram, hoje eu sou Lead com Carolina, e estão mais que convidados para me seguir, fazer contato, tirar dúvida, conversar, acompanhar o conteúdo. Quero muito conhecer vocês também. Bom, em muitos livros de administração, nos cursos, nos textos, vocês vão conseguir encontrar, né, essas coisas para empreender, assim, e aqui eu estou falando muito do básico, né? Vocês vão conseguir achar que tem que definir um nicho de atuação, tem que fazer um plano de negócios, tem que definir metas e objetivos, tem que procurar um contador, dependendo, né, se você não for um microempreendedor, e um monte de outras coisas muito importantes que eu não fiz, porque na verdade eu comecei a empreender, como eu disse, assim, muito na intuição, muito buscando uma válvula de escape, porque eu não aguentava mais a rotina de trabalho que eu levava. E aí, Carol, em e poucos eles têm lugares... isso Oi? gratuitamente na incubadora da PUC Goiás.
Então, Ai, olha que gente, legal. aproveita. Aproveitem, Gratuito. viu? Porque é muito, muito, muito bacana. Aproveitem de verdade. Às vezes, Carmen, é muito comum a pessoa falar assim: ah, mas isso não é comigo, porque eu não sou gerente, eu não sou líder, eu não sou isso, não sou empresário, não sou aquilo. Gente, tudo é aprendizado. E quanto mais a gente aprende, melhor pra gente lidar com as coisas, criar oportunidades, aproveitar oportunidades. A minha visão hoje como empreendedora, ela é muito diferente de quando eu era uma colaboradora mediana. Então, assim, Uhum. se vocês têm possibilidade de aproveitar isso, aproveitem, de verdade. Vocês não vão se arrepender de forma alguma. Mesmo que Nossa. ainda não tenha essa intenção de empreender, nossa, todo aprendizado é muito válido. E aí, em poucos lugares, vocês vão encontrar alguém para te falar que você também vai precisar se motivar, porque é muito comum as pessoas, ah, mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém não sei o quê. Gente, não, é só a gente mesmo, por a gente mesmo. O sonho é nosso, o projeto é nosso, é a gente que tem que dar o sangue ali por ele. Você precisa se organizar, não tem como você desenvolver um projeto, sair do lugar, evoluir sem organização. Organização da cabeça, do que você quer, de como você quer, organização do seu trabalho, dos seus processos de trabalho, enfim, precisa realmente ser uma pessoa organizada. Você vai ter que se desafiar, você vai ter que se descobrir, você vai ter que se cobrar, e às vezes você vai ter que não se cobrar tanto, você vai ter que se incentivar, se desconstruir, né? Assim, você vai ter que parar, desaprender a aprender, a reaprender, né? É um processo. Você vai se desconstruir e aí você vai juntar os cacos e aí você vai se reconstruir de novo como uma pessoa nova. Você precisa se reconhecer, reconhecer suas conquistas, reconhecer a gente tem o ônus e o bônus, né? Dentro do empreendedorismo isso é muito forte. Mas você precisa realmente, em alguns momentos, parar e falar: nossa, eu tô arrasando. O que eu tô fazendo aqui tá sendo muito bacana. Eu consegui sair de onde eu estava e já chegar até aqui já é uma vitória, mas eu ainda quero chegar em tal lugar. Então, assim, a gente reconhecer isso é muito, muito importante. Porque dependendo assim do perfil da pessoa, às vezes a gente conquista coisas, a gente está com um olhar tão longe, assim, ah, não, porque eu quero chegar ali, e que a gente não comemora as pequenas conquistas, ou a gente não consegue nem enxergar e a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então, assim, realmente o empreendedorismo ele é uma loucura, assim, é uma mistura de sentimentos, mas que realmente eu pelo menos acho que compensa demais, que é uma possibilidade muito, muito, muito interessante de você fazer uma coisa que faz sentido para você, né? De você construir uma coisa que faz sentido para você. E isso eu acho que é a melhor coisa de tudo. Como que eu acho que eu posso contribuir aqui hoje nessa conversa com vocês, né? Mostrar o meu ponto de vista e um pouco dessas minhas ideias a respeito do trabalho. Eu falo muito lá no meu Instagram de rotina, né? A rotina que a gente leva, ela precisa ter sentido pra gente, ela não pode ser feita só de obrigação, sabe aquela síndrome do Fantástico, que toca a música do Fantástico, você quer chorar? Então, isso não pode acontecer. Então, assim, falar da nossa rotina e falar dessa questão das possibilidades que a gente pode criar dentro da nossa formação. Para mim, o jornalismo é a profissão mais versátil, sempre achei que fosse, e hoje não tenho a menor dúvida, porque o momento que a gente vive é perfeito para explorar coisas novas, para criar projetos novos, para se desafiar. O jornalista hoje eu acho que é a pessoa que tem mais facilidade de ganhar dinheiro, e eu coloco o dinheiro assim, não como uma coisa tipo, vou ficar rico, ou, né, assim, mas eu falo de se sustentar e ao invés de fazer uma coisa que você detesta, você poder criar uma coisa que você gosta, que você adora e ainda ganhar dinheiro por isso, né? Assim, conseguir fazer um projeto com a sua cara e ainda ganhar dinheiro por isso. E a gente precisa parar de ter medo. Eu vejo muitos, muitos profissionais com medo. Porque antes a gente tinha na formação do jornalismo, né? O pauteiro só faz pauta, o editor só edita, o repórter só faz reportagem, o fotógrafo só faz foto, não sei o que. Isso não existe mais. Isso não cabe mais no mundo que a gente vive. Até porque as pessoas são a gente está vendo cada vez mais pessoas com multi-habilidades, né?
não é ser multitarefa. Multitarefa é a gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente estraga tudo que a gente está fazendo, porque a gente fica ali dividindo a atenção em tudo. Mas multi-habilidade é uma pessoa que às vezes gosta de andar de bicicleta, mas ela também tem uma banda, mas ela também gosta de física, mas ela também gosta de. A gente tem muitos interesses e a gente desenvolve muitas habilidades. Então, por que não usar isso a favor do nosso trabalho, né? Já que a gente tem que trabalhar, que a gente pelo menos tenha mais prazer dentro desse trabalho e que a gente não fique refém das possibilidades que a gente já tem, dos formatos que ainda existem, porque se a gente for esperar as empresas mudarem a cabeça delas, isso vai levar muito tempo. Essa semana eu descadastrei de uma newsletter da Folha de São Paulo, porque as últimas coisas que eu estava recebendo era só promoção, só coisa de assinatura, desconto, não sei o que. Eu falei, gente, quando será que vai cair a ficha? Eu entendo, eu sei que o veículo precisa de renda, mas quando será que vai cair a ficha que o paywall, né, o fato de você ter que pagar para ler alguma coisa, isso não funciona mais, sabe? Assim, é um negócio que não adianta a pessoa ficar me mandando de um veículo de comunicação, ficar me mandando promoção no e-mail de assinatura. Ela tinha que me mandar uma coisa, né, um conteúdo, um negócio que fosse tão bacana, tão bem construído, uma newsletter tão bem construída que eu falasse, cara, eu preciso assinar isso aqui, porque o conteúdo gratuito já é muito bom. Então, assim, as empresas ainda estão, sabe, assim, lentas e meio que sem saber o que fazer, sem saber como lidar com isso. E a gente, que é pequeno, eu vejo isso no empreendedorismo, a gente tem a chance de começar e mudar e voltar e mudar e melhorar com um custo muito pequeno, sabe? Assim, e não custa muita coisa para a gente, em termos de trabalho, de esforço, para a gente conseguir inovar. Então, a gente precisa parar com esse medo e parar com esse apego nos formatos tradicionais de trabalho. A gente já tem muitas pesquisas mostrando aí que daqui 5, 10 anos vão existir vários trabalhos que a gente não tem hoje e muitos que a gente tem hoje vão simplesmente deixar de existir aos poucos, né? Então, a gente precisa ter coragem de começar as coisas antes que a gente seja obrigado a começar alguma coisa. E aí, como foi mais ou menos um pouco comigo, assim, foi um pouco de não aguentava mais e foi um pouco também de querer explorar a pessoa criativa e rebelde que eu sempre fui. Então, vou falar sobre isso com vocês aqui hoje. E aí, contar um pouquinho da minha experiência, não quero ficar aqui falando de, que eu trabalhei em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, vou passar só no que interessa, porque nos pontos que são importantes. Eu sempre fui tida como rebelde na minha família, rebelde, do contra, mas eu nunca achei que isso era defeito, sabe? Eu sempre vi isso como qualidades, porque enquanto as outras pessoas estavam fazendo o que todo mundo fazia, eu estava fazendo coisas que realmente me interessavam. Então, sempre fui tida como rebelde, porque, por exemplo, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele é vegetariano, deve ter quase uns 20 anos já, sei lá, uns 15 anos. Depois que ele parou de comer carne, eu também resolvi virar vegetariana. Então já tem mais de 10 anos que eu sou vegetariana. Aí tudo era isso. Porque é rebelde. Na adolescência, me identifiquei demais com rock, com a cena de rock underground de Goiânia e tal. Comecei a ir nos shows, nos festivais, nas coisas. Porque é do contra. Porque é rebelde. Porque é esquisito. E aí, além de várias coisinhas assim dentro desse universo, eu ainda sou straight edge, né? É um movimento dentro do hardcore de pessoas que não bebem álcool, que não consomem nenhum tipo de droga. Então ainda tinha mais isso, assim, as pessoas bugavam a cabeça, tipo, é roqueiro, só que aí a gente fala que o roqueiro é drogado, mas ela não nem bebe álcool. Aí, tipo, nas reuniões de família, experimenta isso aqui, bebe isso aqui, não, eu não bebo. Mas por que você não bebe? Não, porque eu não gosto. Mas você já experimentou? Não, não gosto, não quero. E as pessoas elas não conseguem aceitar as escolhas que você faz. Então, assim, se você fuma, as pessoas reclamam. Se você resolve não beber, as pessoas falam: o que que tem? É só um pouquinho. Nossa, como você é chata. Então, assim, tudo, a vida toda, eu fui tida como uma pessoa rebelde. Como uma pessoa que era do contra, que era difícil de lidar, que era não sei o quê, que era inconformada, que tudo tinha um argumento, tudo tinha um ponto de vista. E, assim, sobrevivi, né? Tô aqui com poucos e bons amigos. Eu penso que ao longo da vida a gente vai se livrando também dessas coisas, dessas cobranças.
E em 2014 eu estava no mesmo cargo, há 2 anos. Ah, nossa, mas 2 anos é muito pouco tempo, né? Tipo assim, as pessoas ficam na empresa, sei lá, 30 anos. 2 anos para mim no mesmo cargo e eu já tinha tido algumas responsabilidades a mais, né? Quando a gerente da agência viajou, eu fiquei como gerente. Eu já tinha muita experiência, gente. Esses 2 anos foram assim carregados de muita experiência, porque lá eu atendia clientes de grande porte, eu atendia shopping center, atendia construtora, atendia clientes muito grandes. E aí esses 2 anos para mim pareceram assim uma eternidade. E aí eu estava insatisfeita, porque era muito raro, a gente tinha um celular da agência e era raro o fim de semana que o meu celular não tocava, que alguém da imprensa não queria fazer alguma coisa, que o cliente não tinha algum problema. Shopping, vocês não têm noção do tanto de coisa que acontece dentro de um shopping, do tanto que o povo é doido no shopping. Principalmente porque eu atendia o Buriti, e o Buriti tem um fluxo de pessoas muito grande, porque é um shopping que tem muito serviço, né? E ele tá numa região onde ele é uma referência. Então, assim, para vocês terem uma noção, na época que eu fazia assessoria de imprensa do Buriti Shopping, foi a época que foi inaugurado, lançado, exclusivo no Brasil, o rolezinho. Ele foi inaugurado, assim, inédito dentro do Buriti, e foi sofrido para a gente conseguir lidar com isso, porque, né, foi... Carolina, com a minha visão de mundo, não vi muito demais, né? Assim, era um monte de menino, de jovem, indo no shopping, né? Dando uma volta e tal, porém, por ser um shopping de periferia e tal, e aí tiveram, né, algumas coisas de torcida organizada, então acabou virando uma crise. Mas, além disso, assim, dessas coisas do Buriti, era muito raro passar um fim de semana que o telefone não tocava. E isso nem tinha um WhatsApp, tá, gente? Que hoje as pessoas não têm um pingo de senso para usar o WhatsApp, mas nem era o WhatsApp ainda, era SMS e ligação. E quando tocava, quando esse telefone tocava, imediatamente eu ficava muito angustiada. Às vezes eu estava, tipo, na casa da minha avó, no almoço de domingo, e o telefone tocava. E eu ficava muito angustiada. E aí eu tinha que sair, estava, né, no meu momento de descanso, eu tinha que sair e já atender aquela ligação, e o meu humor mudava completamente, porque sempre era um problema. Nunca era uma coisa assim, ok, sabe? Nunca era um negócio, ah, não, a gente achou bonito e quer fazer. Às vezes era o pessoal da imprensa querendo fazer alguma coisa, mas sempre coisa de última hora. Então eu tinha que parar no meio do meu lazer para poder atender isso, e isso já estava me deixando assim muito desmotivada. E aí, para mim, não é ok, nunca foi o seu trabalho te causar esse tipo de sentimento, te causar angústia, te causar tristeza, te causar uma certa depressão, desmotivação, né? Essa coisa que eu comentei da síndrome do Fantástico, eu tinha muito isso, né? Tipo, nossa, o Fantástico acabou, acabou o domingo, acabou a vida, acabou, acabou. Amanhã é segunda-feira, né? E você ir sofrido, assim, arrastado. E é engraçado isso, porque dentro do trabalho, a equipe de colegas era maravilhosa, as minhas chefes eram muito legais. Porém, o perfil de cliente, o tipo de trabalho que a gente fazia não estava me deixando mais feliz. E aí, quando eu comecei a me observar, né, observar os meus sentimentos em relação ao meu trabalho, foi que eu comecei a pensar que, gente, isso aqui não tem como, não dá, não é essa vida que eu quero viver. E aí, o ponto de virada foi quando eu comecei realmente a fazer essa observação e ver que o desconforto, ele ia além dessa desmotivação e de, às vezes, eu não me sentir devidamente reconhecida, né? Trabalhava muito, fazia muita coisa e muitas vezes, ficava por isso mesmo. Fazia mais que obrigação até. Apesar de hoje eu ver que talvez eu era realmente uma colaboradora mediana, porque assim, eu resolvia todos os problemas que eu tinha para resolver, eu ajudava os meus colegas, mas eu guardava as minhas ideias para mim, porque algumas vezes eu dei uma ou outra ideia e eu vi que não teve, né, assim, não foi bem recebida, não, a gente faz assim e pronto, a gente sempre fez assim, beleza. E aí eu fiquei nessa de resolver o que estava ali dentro do meu campo de influência e pronto. E não é bom, tá, gente? Não façam isso. Se vocês têm possibilidade, não sei se vocês fazem estágio já ou se já tem trabalho, se vocês têm possibilidade de conversar, de apresentar coisas, de mostrar para o chefe de vocês que vocês estão interessados em
em fazer alguma mudança, não desistam de fazer isso. Se a empresa não reconhecer e realmente achar que não é uma boa ideia, depois você sai de lá e faz por sua conta também, que dá certo. E aí, um dia caiu a ficha, que enquanto eu dependesse de alguém para decidir qual que era o meu salário, a minha rotina e a minha vida também iam ser decididas por isso. Então, enquanto eu precisasse depender de uma empresa, eu não teria a liberdade que eu queria ter, né? De poder trabalhar no horário que eu acho importante, de poder me guiar por produtividade, não por hora marcada no relógio, e que eu ia ficar refém disso, né? Eu ia ter, trabalha 12 meses, 30 dias de férias, recesso, não sei o quê. E aí não era isso que eu queria. Eu comecei a pensar, dentro da faculdade eu sempre me interessei muito por assessoria de imprensa, né? Eu nunca quis essa coisa, por exemplo, TV eu nunca quis, de jeito nenhum. Mas eu não queria ter a rotina que eu via muitos dos meus amigos jornalistas tinham, que eles tinham, né? 2 empregos, uma correria sem fim, a pessoa não tinha tempo de almoçar, de parar para almoçar, ela tinha que almoçar na rua, de qualquer jeito, correndo, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 7 horas da noite, e não era assim, não tinha nada a ver com o que eu queria para minha vida, de verdade, assim, eu parava para pensar nisso e eu falava, tá, então para eu ter um faturamento bom, né, confortável, eu teria que ter 2 empregos, mas para mim ter 2 empregos não era uma opção. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, né, e pensar como que seria uma solução. Eu até pensei que eu estava saturada do trabalho da assessoria. E aí eu falei, nossa, eu não aguento mais isso aqui. E era uma coisa que eu sempre gostei, né, e tal. E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, se eu não for trabalhar com isso aqui, o que que eu vou fazer? E aí comecei a imaginar algumas coisas diferentes. Na época, né, como eu comentei, eu tinha clientes que eu detestava atender, que era shopping, construtora, porque era muito difícil o processo, eram clientes de grande porte, é gente que te liga o tempo todo e quer uma coisa o tempo inteiro do jeito deles, e você explica que não é aquilo, que não é assim que faz, e, nossa, assim, enlouquecedor. Mas eu atendi um médico, caiu no meu colo. Como eu estava há muito tempo na agência, eu ficava com os clientes maiores, mais problemáticos, que tinha crise, porque eu tinha mais experiência, eu estava num nível a mais do que as outras pessoas que chegaram depois de mim. E aí, caiu no meu colo um médico, que era muito gente fina, e a saúde sempre foi um assunto que eu gostava demais. E aí eu comecei a pensar sobre isso, assim, comecei a avaliar que perfil de cliente que eu gostava de atender lá dentro. Então eu lembro que tinha a Junior Achievement, né, que é uma ONG e tal, que tem projetos muito bacanas, e esse médico que eu gostava de atender. E aí eu comecei a pensar, gente, o assunto de saúde é muito bom, porque, né, é uma prestação de serviço, você ensinar as pessoas sobre saúde, você passar uma informação que as pessoas podem usar, que elas vão tomar, né, posse dessa informação e mudar e cuidar da vida delas e ter autonomia. E saúde é uma coisa tão importante, porque não adianta a gente ficar correndo de um lado para o outro desesperado. Quando a gente não tem saúde, a gente não tem o que fazer, a gente é obrigada a parar, né? Então, eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu percebi que eu ainda gostava do tipo do trabalho que eu fazia. O que eu não gostava era a fórmula do trabalho que eu tinha que seguir, porque era processo da empresa. Era o modo de fazer que me incomodava. Então, assim, você tem que fazer assim, aí você tem que ligar para o povo. Ligar para o povo em redação é uma coisa que eu nunca gostei. Tanto que o meu relacionamento hoje com os colegas da imprensa, ele é todo feito. Eu mando um e-mail, eu deixo meu WhatsApp né, assim, usem, me falem, eu converso com eles, mando pauta pelo WhatsApp, sempre converso perguntando, você prefere que eu mande por e-mail ou pelo WhatsApp? Porque, gente, não tem nada pior do que uma pessoa, e aqui em Goiânia tem algumas assessorias que são muito conhecidas por isso, é assim, deu o horário de começar a fechar, a assessoria liga na redação. E aí quer a atenção do jornalista para conversar no telefone. Eu não sei vocês, se são mais novos que eu, então eu penso que vocês têm um comportamento até parecido, mas eu detesto quando alguém me liga. Se não for minha mãe, eu nem atendo na hora, sabe? Eu mando um WhatsApp para a pessoa depois e falo, olha, eu não pude te atender, eu estava ocupada, mas me fala aí o que você precisa e tal, porque assim, desacostumei. E é uma questão de ganhar tempo, né? Então, enfim, quando a pessoa te liga, você acha que realmente é uma coisa que, meu Deus, tá? É muito importante. Então,
Esse modo de fazer as coisas era o que me incomodava. E eu fui refletir sobre isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não quero mais fazer isso, eu não gosto mais disso, eu não sei o quê. Mas a gente tem que refletir profundamente do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Porque às vezes a gente está abrindo mão de uma coisa que a gente é bom, que a gente sabe fazer, mas porque a gente não criou ou pensou em um jeito diferente de fazer aquilo. Então, isso também é muito, muito importante. E aí, na minha cabeça, só tinha uma solução, que era justamente empreender. E aí, eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, nomadismo digital, e nessa época a coisa mais importante aconteceu durante meus estudos. Eu conheci um livro que me fez sentir muito menos ET e que mudou a minha vida por completo. Esse livro deu um contorno das coisas que eu sentia e que eu não conseguia explicar para as pessoas, porque elas sempre falavam isso. Ah, mas é assim para todo mundo, mas todo mundo faz assim, mas sempre foi assim. Que é esse livro aqui, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Aí tem pessoas que vão torcer o nariz, falar, trabalhe 4 horas por semana, ah, isso não existe, nossa, não vou nem ler. E tem pessoas que vão ler e vão entender que mesmo que você não consiga hoje trabalhar 4 horas por semana, você consegue a partir da rotina dele. Essa aqui é até a primeira edição, é bem antiga, já tem acho que 2 edições reformuladas. Você consegue tirar a sua cabeça da caixa e pensar em outras possibilidades. E foi isso que eu comecei a fazer. Em 2014, poucas pessoas conheciam esse cara. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tomei 3 grandes decisões. Eu não queria mais voltar atrás, eu ia pedir demissão. Eu não queria criar raízes num negócio com CEP, numa sala, com uma coisa que eu tinha que estar lá. E eu não queria ter uma equipe para gerenciar. E aí, mais para frente, a gente vai voltar a falar disso. Mas eu tomei essas decisões assim de cara. Eu terminei de ler o livro, eu tomei essas decisões de cara. E aí, como eu sou a louca do planejamento, eu falei, gente, eu tenho que fazer conta aqui para ver como que eu consigo ficar livre desse emprego e vou fazer uma lista de prós e contras. E aí os prós: ter liberdade, que para mim sempre foi muito importante, criar minha rotina, trabalhar do meu jeito, né? Eu escolho, eu atendo o cliente, eu explico, eu defino. Ter tempo para viajar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Controlar os meus ganhos. Então, se eu trabalhasse mais, assim, fizesse muita coisa, eu conseguiria ganhar mais, né? Numa agência, mesmo que eu trabalhe, morra de trabalhar, ou num veículo, é a empresa que define quanto que eu ganho, né? E aí eu podia escolher os clientes mais legais. Isso aqui foi uma coisa muito importante, é uma coisa que eu faço até hoje. Se eu vou numa reunião e o cliente não tem um perfil que pareça com o perfil de cliente que eu quero atender, eu jogo o valor lá em cima, a pessoa não vai fechar, e se ela fechar, ela vai ter ali, eu chamo de taxa de chatice. Porque aí, se eu tiver que atender essa pessoa, vai ter ali, porque eu sei que ela vai me dar um trabalho a mais. Isso porque eu já conheço meu ritmo de trabalho. Então, fica muito fácil. Quando eu sento com uma pessoa, eu sei se ela é um cliente gente fina ou se é um cliente que vai me dar trabalho. Então, realmente tem isso. E me posicionar no mercado, né? Esses eram os prós. E os contras era que eu tinha que começar do zero, eu ia ter que ligar para as pessoas e falar, ah, é a Carolina, que era lá da agência, que agora eu tô fazendo coisa sozinha, não sei o quê, isso ia levar tempo, e eu ia ter que fazer uma coisa que eu detestava, que era fazer networking, que era essa coisa de, evento, amiguinho, não sei o quê. Eu nunca tive muito perfil para isso. E era uma fraqueza minha fazer networking. Só que, com o tempo, eu aprendi também. Mas, no momento, era o que eu tinha. O que eu tinha de contra era isso aqui. E o que eu tinha de pró era isso aqui. Eu falei, gente, realmente, eu não sei vocês, mas para mim estava muito claro que o contra era uma coisa, era basicamente nada. E foi assim que eu criei a coragem de mudar realmente a minha carreira. Eu tomei a decisão de empreender, porque na minha cabeça era a única forma de eu juntar todas as coisas que eu queria junto, né? Assim, que eu queria fazer. Que eu queria ter um trabalho que fizesse sentido, eu queria ter tranquilidade, eu queria ter uma rotina que eu pudesse decidir, que eu pudesse definir. Por exemplo, se minha mãe me liga aqui daqui a pouco e eu preciso de você para me ajudar com tal coisa, eu posso simplesmente sair e fazer. Se qualquer pessoa precisar de mim, da minha família, meus avós, não sei o quê, a gente pode, eu posso tomar eu posso deixar o que eu estou fazendo, né? E eu posso ir atender. Então, isso para mim era muito importante. E aí, para vocês entenderem um pouquinho dessa linha do tempo, então, vou passar por ela rapidamente.
em junho ou julho de 2014, eu decidi que eu ia empreender e eu me dei 6 meses para me preparar, para definir um nicho e para pedir demissão. Eu me coloquei um prazo, porque se a gente fica, né, um dia, talvez, quem sabe, não sei o quê, a gente nunca toma uma decisão. Então, eu me dei 6 meses, falei, a agência ia entrar de recesso no final do ano, falei, antes desse recesso, eu vou comunicar que eu não volto depois do recesso. Beleza. Em 2015, eu comecei, começo de 2015, né? Passou o recesso, eu ainda fiquei mais 15 dias, as meninas me pediram mais 15 dias, eu fiquei, nosso relacionamento era muito bom. E aí eu comecei a captar cliente. Como? Antes de sair eu comecei a captar cliente, porque aí eu conversei com elas que eu estava muito desmotivada, que eu estava cansada, e elas negociaram comigo trabalhar menos horas, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, passei a trabalhar 5, claro que teve uma redução do salário, mas ainda saiu melhor do que eu queria, porque quando eu tive essa conversa com elas, elas falaram assim, não, então testa e tal, não sei o quê, e aí eu tinha a segurança do emprego, mas eu já estava decidida, mas eu ainda tinha como buscar e conversar com as pessoas. Então, eu saía da agência e ia dar uma andada ali em volta. Como eu já sabia que tinha um nicho de saúde que eu queria, eu ia conversar com as pessoas. E, assim, secretárias muito simpáticas, vocês imaginam, né? Nossa, é uma coisa que isso é super bem recebido. Eu chegava lá, oi, tudo bem? Eu sou jornalista. Tá. Tá, deixa aí seu contato. A gente Então, pode assim, apaixonar por você já à primeira vista? Tudo que você fala, porque... eu estou lembrando idêntico à minha trajetória de carreira, só que na administração. Então, assim, Jura? sou ídola agora. Ai, que Carol no coisa céu, boa! Ricardo na terra, entendeu? Quem dera, que coisa boa, mas é Eu assim atendo mesmo. médicos e aí eu passei na minha empresa a vender parte comercial e marketing para médicos. Isso já tem uns 2 anos. E eu passei as Hum. mesmas coisas, as caras simpáticas das Ah, que tá, parece que tá, você... deixa aí seu contato. Isso. Mas é bom, porque isso também ensina muito pra gente, né? Porque assim, você chegar num lugar que a pessoa te recebe com essa energia, você já tem que, tipo, virar sua chave ali na hora e ser super simpático. Não, tá bom, obrigada, nossa, obrigada mesmo. Como que é seu nome? Fulana. Aí você marca, né? Nossa, essa fulana. Mas aí você pergunta o nome pra pessoa ver que você tá interessado, interagir com ela, né? É tipo isso. Tudo é aprendizado, gente, mas é Bom bem isso. demais. E aí eu comecei a captar clientes, né? Em 2015, quando eu saí de fato, eu comecei a ir fazer mais visitas, pegava contato do povo no site, no Facebook. Eu abri, baixei um catálogo da Unimed e peguei os contatos do povo e mandava e-mail. Eu tinha as minhas próprias metas, que eram bem modestas, inclusive, porque quando eu comecei, no começo de 2015, inclusive, eu deixei o emprego e aí no meu prédio onde eu morava, o síndico era muito velho e estava todo mundo irritado, e aí as velhinhas se juntaram para me colocar como síndica por livre e espontânea pressão. E eu falei, vou fazer isso aqui, né? Vai ser R$ 800 que eu vou ganhar aqui, é melhor que nada. E aí comecei a empreender ao mesmo tempo que eu era síndica, num prédio que só tinha velhinho. E aí, em 2016, depois de eu consegui cumprir as minhas primeiras metas, antes do tempo, porque eu queria, assim, 2 clientes fixos, pelo menos, até o final do ano. E eu consegui isso em 6 meses. Então, para mim, foi ótimo, foi uma grande vitória, porque eu nunca tinha vendido nada, eu nunca tinha falado de mim mesma, sabe? Eu sempre estava atrás de uma empresa, então eu ir numa reunião, a pessoa gostar de mim e confiar em mim e me contratar, para mim foi assim, nossa, já ganhei a vida. E aí, em 2016, eu me juntei com uma amiga, né, a Mariana, que é publicitária, e a gente criou a Plena. Em 2017, eu trabalhei muito, muito, muito. Eu fui muito atrás, porque aí a gente passou a oferecer 2 serviços. Além da assessoria de imprensa, a gente começou a oferecer gestão de redes sociais, que a Mariana faz. E aí eu captei feito uma doida. Nossa, mandei um monte de contato, fui num monte de reunião, fiz muito, muito, muito contato mesmo. E em 2018, eu colhi tantos frutos que eu não precisei ir atrás dos clientes. Tudo que eu tinha feito na correria da captação de 2017, os clientes foram voltando atrás de mim, foram lembrando de mim e foram falando comigo. E aí, eles foram também me indicando outras pessoas. E aí, eu consegui melhorar o nosse trabalho, melhorar o faturamento. Eu acho que a partir de 2018, eu já estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava na agência. Então, assim, se eu tivesse talvez trabalhando numa agência ou em outro veículo, eu jamais estaria faturando o que eu estava conseguindo faturar.
E em 2019 a gente trabalhou muito, a gente cresceu bastante e a gente conseguiu ajustar o modelo do trabalho, né? Eu fiz um ajuste de processos, eu melhorei a comunicação com o cliente e eu comecei a receber muito elogio de colegas de veículos grandes aqui, tipo colega de O Popular, começaram a entrar em contato comigo e tipo, ai, Carol, não tem uma vaga. E eu, gente, o pessoal tá pensando que eu sou, assim, uma mega empresa, sou só eu mesma aqui correndo feito uma doida. E eu comecei a achar isso muito bacana. E aí, no começo de 2020, a carteira de clientes da Plena aumentou, só um cliente saiu, mas vários outros clientes chegaram com a pandemia, e eu comecei a dividir a minha experiência sobre planejamento, sobre empreendedorismo, sobre rotina. Decidi que eu ia começar a criar esse tipo de conteúdo. E isso foi criando nas pessoas um vínculo, porque eu acho que as pessoas começaram a ver exatamente isso, né? Que tipo, dá para fazer uma coisa diferente, é possível fazer uma coisa diferente. Existe uma outra forma de pensar sobre trabalho. Não é aquela coisa de que o trabalho define a nossa vida. E aí, em 2020, eu também, no meio da pandemia e fazendo tudo que eu já faço, atendendo um monte de cliente, caiu no meu colo, presentinho do universo, assim, de fazer o método LEAD. São coisas que eu já falava, estruturar um método para conseguir justamente ajudar mais pessoas, porque eu entendo que às vezes, dependendo da nossa experiência de vida, dependendo dos nossos pais, das pessoas que a gente convive, você fala em empreender e a pessoa já fala, você tá doido, você quer morrer de fome? E aí aquela sua chaminha que você tinha, assim, aquela esperança já apaga. Então, a minha ideia com o método LEAD é justamente mostrar para as pessoas que é possível organizar a vida delas e, se quiser, também empreender. Segundo a definição do Google aqui, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Eu concordo super. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Para mim, Carolina, empreender é ter o poder de criar o nosso próprio trabalho, a nossa rotina e um estilo de vida que faz sentido para a gente. Sair da manada e conseguir enxergar possibilidades de coisas com as mesmas habilidades que você tem, que você vende ali sua hora trabalhada para uma empresa. Criar uma coisa que tenha a sua cara, que faça sentido para você, que te proporcione que o seu trabalho seja um veículo, né, de realizar sonhos e não o fim. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, e é até meio aterrorizador. Vocês já pararam para pensar que o trabalho que você quer fazer talvez ainda nem exista e é você que vai criar isso? Gente, quando a gente pensa sobre isso, a cabeça dá uma... Porque é verdade. Se você pensa, se um dia você parou e pensou, nossa, ia ser bom, né, se a gente pudesse pegar o telefone, ligar em qualquer lugar e o povo entregaria a comida que eu quisesse de qualquer lugar da cidade. iFood. Nossa, ia ser tão bom se a gente conseguisse ficar livre desse taxista preguiçoso, né? Que você liga na central, aí demora 1000 minutos, aí não sei o quê. Veio o Uber. Para tudo que a gente pensa, se uma pessoa inconformada, se uma pessoa rebelde pensar, ela vai tentar fazer aquilo se tornar realidade. E a inovação, ela é uma forma de pensar. Ela não é tecnologia, simplesmente, ela não é coisa cara, ela é simplesmente uma configuração de pensamento. Você pode inovar de maneiras muito simples, e é isso que falta na maioria das empresas. Algumas das coisas mais importantes que a gente tem na internet hoje, se vocês pararem para pensar, são storytelling, é a criação de conteúdo, são as conexões e é o uso do poder de comunidade. Inclusive, indico muito esse livro aqui para vocês, ó. Chama O Novo Poder. Depois eu coloco aí no chat, quem quiser, coloco os detalhes. É um livro que fala sobre descentralização de poder e o poder de comunidade. O poder não está mais na mão das grandes empresas, das grandes... Político, a gente ainda não está muito livre deles, né? Mas, assim, as decisões e a sociedade estão sendo construídas através de movimentos coletivos. Isso é muito legal. E aí, para nem citar formato, né? Porque se a gente for falar, tipo, não, hoje na internet é vídeo, é texto, é o próprio storytelling, são coisas dinâmicas, é foto, é não sei o quê. Gente, para pensar. Que profissão que vocês conhecem que faz tudo isso com maestria? Que profissão que vocês conhecem que já entende o processo de construção de texto, de storytelling, de notícia, de conteúdo? Quem sabe fazer conteúdo melhor que o jornalista?
Eu só conheço uma profissão que tem todas essas possibilidades. Claro, a gente escolhe um rumo e se especializa. E é isso que é uma coisa que eu não concordo, assim. Ah, você só faz isso, você só edita texto, você só faz pauta, você só não sei o quê. Porque eu acho que a cabeça da gente sempre tem que estar macro. E o que eu vejo são profissionais muito desatualizados, lutando contra uma coisa que nos favorece demais. Ah, eu não vou aprender a tirar foto porque não é meu serviço. Ah, eu não vou fazer vídeo porque eu não sou obrigado. Ah, eu não vou não sei o quê porque eu não sei o quê. Gente, não dá mais, sabe? Assim, a gente não pode mais ser dessa forma. A nossa profissão, a profissão de ninguém mais é uma ilha. Se você pegar qualquer profissão hoje, se a pessoa não sabe um português básico, se ela não sabe conversar no WhatsApp, se ela não tem uma comunicação clara, ela tá perdida, né? Ela tá condenada ali a ficar no mesmo lugar que ela tá, se ela não sabe conversar, fazer contatos, lidar com pessoas, né? Tem uma frase do Simon Sinek, que é o criador do Golden Circle, não sei se vocês conhecem, mas é um cara maravilhoso. Ele fala exatamente isso. 100% dos negócios são sobre pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe fazer negócios. Então, são habilidades muito básicas. E quem melhor que a gente para entender, sabe? Para ouvir as pessoas, para contar a história das pessoas, para fazer pesquisa, para levantar dado, para, sabe? Não existe nenhum profissional, para mim, com maior vantagem no mercado, se souber aproveitar hoje, do que o jornalista. E aí o povo fica lutando contra, ao invés de pegar o que favorece e correr atrás, entendeu? Então, por exemplo, profissão de social media. Para mim, o jornalista ganha vantagem em cima de publicitário, de RP, de qualquer coisa, de administrador, né? Hoje, social media, tem pessoas de várias áreas que já fazem social media e estão muito na frente de muito profissional de comunicação. Mas para mim o jornalista é o cara que, se ele se decidir a fazer, é a melhor pessoa para fazer. Então a gente tem que entender que favorece a gente. E aí algumas pessoas vão me achar muito otimista, né? Tipo, ai, nossa, esse papo aí. E eu sei que a gente não foi criado para pensar com a nossa própria cabeça e que para os nossos pais, para os nossos avós mais ainda se trata de segurança e de ganhar dinheiro, né? Que o trabalho está ligado só a isso, e não de realização pessoal e propósito. Quando a gente fala, ah, não, eu queria fazer uma coisa que me deixa feliz. Ai, menino, para de falar besteira. Ah, trabalho é trabalho, você vai ser feliz no final de semana. Das 8 às 18, de segunda a sexta, ainda tem essa, né? Sábado. Das 8 ao meio-dia, não tem essa história de ser feliz. Trabalho, tem que trabalhar e pronto. Só que existem possibilidades. E eu sei que para muitas pessoas, o bom, o certo, o ideal, a ideia de sucesso, né, é você ficar numa empresa, a mesma empresa, por 30 anos. Ou você fazer fulano é concursado, nossa, que sucesso. Essas duas coisas sempre me apavoraram demais. Eu sempre tive pavor de concurso público, justamente por isso, porque é um serviço que você passa, você tem a segurança, a estabilidade, e a maioria das pessoas que estão ali, e tem exceções muitas, mas a maioria das pessoas que estão ali, elas estão tão seguras que elas não se esforçam ao mínimo para fazer um trabalho bem feito, para crescer, para nada. Então, não é minha vibe, não é meu perfil. E essa ideia de estar 30 anos na mesma empresa, eu estou há 30 anos aqui, Deus me livre, sério, porque você só aprendeu uma forma de fazer as coisas. Quando a gente sai das empresas, a gente leva a nossa experiência, a experiência da cultura da empresa, né? E isso faz muita diferença. O mercado hoje busca muito por isso, pela experiência e não pela formação em si. É aquela velha história das hard skills e soft skills, né? Você consegue ensinar uma pessoa a fazer um texto, se você treina ela, se você dá capacidade, mas você não consegue ensinar uma pessoa a saber trabalhar em equipe. Você consegue, mas é muito mais difícil. Então, essas habilidades, mais as soft skills, as habilidades leves, as habilidades mais humanas, elas são cada vez mais em alta. E para mim, sucesso é sim ter boleto pago. Não estou falando que a gente não tem que ganhar dinheiro, porque é realmente o dinheiro que nos possibilita realizar sonhos. Mas, muito mais, se eu tiver que escolher entre ganhar muito dinheiro e ter tempo, eu, Carolina, já escolhi e escolho várias vezes ter tempo. Eu já neguei, né? Porque a Plena só atua na saúde, bem-estar e beleza. Eu já neguei várias vezes até mandar proposta para construtora, para outras empresas que não estão no meu foco de atuação, porque eu sei
que vai desestabilizar a minha qualidade de vida. Então, eu prefiro, mas são empresas maiores que pagam mais, porém, eu prefiro continuar com os meus clientes, que são muito maravilhosos. E aí, outras pessoas vão pensar diferente. Essa foi a minha experiência com o livro, né? Eu falei sobre esse livro para muita gente, e muita gente ria. Em 2014, as pessoas não viam as possibilidades, não enxergavam as possibilidades que a gente tem hoje. Mas eu sabia que eu queria uma coisa diferente. Só que eu comentava, eu falava o título, o povo já, tá, deve ser bom mesmo. Sabe? De tipo assim, nunca é possível. Nossa, que perda de tempo. E aí eu tinha encontrado uma pessoa mais louca que eu, que é o Tim Ferriss. E diga-se de passagem, ele não é só um escritor muito massa, ele é uma pessoa muito bacana, com valores muito bacanas. E aí eu tinha encontrado esse doido e ele já tinha feito o que eu nem imaginava que eu queria fazer e muito mais, ele já tinha ido muito além. Então, o que eu quero que vocês pensem, reflitam, é que não é ok a gente morrer de trabalhar para depois de velho, e sei lá se a gente está vivo ou não, a gente começar a viver, a gente começar a desfrutar as pequenas coisas que às vezes passam batidas e são as coisas que realmente faz sentido. Então, às vezes você vê uma pessoa assim, se você perguntar para um pai de família, né? O que é o seu sonho? Assim, por que você trabalha tanto? Eu trabalho muito para ter sossego. Mas o que é sossego para você? É ter, assim, uma chácara, descansar, ou é fazer uma viagem? Gente, faz essa viagem. Descobre quanto que custa isso e desfruta isso, sabe? Assim, se planeja, se organiza, não fica ali juntando dinheiro para sabe lá quando você vai conseguir usar esse dinheiro. Sabe lá, você vai ter saúde para usar esse dinheiro. Às vezes tem gente que se mata de trabalhar, quando consegue aposentar ou quando é obrigado a parar de trabalhar, não tem saúde. Então, assim, tem que pensar muito sobre isso. E aí a gente fala sobre escolhas, né? E queimar as pontes. Posso só colocar mais uma observação? Por favor. Eu me dei um prazo para ser professor, sabe? É? Porque eu vejo meus professores que foram meus colegas lá no passado, assim, foram meus professores, hoje são meus colegas na PUC. E assim, alguns deles, até de bengalinha, estão entrando em sala, eu não quero isso para mim. Nossa, tem muita coisa que você fala assim, eu estou aqui, ó. Que coisa boa. É bom, porque às vezes fez para mim? Você tem um briefing tá da minha vendo? vida? Hã? É exatamente isso. As pessoas que são mais malucas, elas sentem exatamente assim. Mas não é todo mundo. Tem gente que fala assim, você tá doida? Vai pagar mais? Pega. Não, Entendeu? E sem eu estou pensar na qualidade agradecendo. de vida. Eu Que peguei bom. agora, marketing político, eu peguei um vereador, para poder fazer. E a grana era legal, nós estamos em pandemia. Na segundo atendimento dele, eu falei, muito obrigado. Devolvi o Foi dinheiro. ótimo, obrigada. Até logo. Desculpa, mas eu não atendo marketing político mesmo. Obrigado. Então, é exatamente isso. É a gente ter paz mesmo com o que a gente faz. Uhum. É muito bom a gente encontrar pessoas que pensam da mesma forma, porque eu acho que... Eu achei que você tinha Pode falar. briefado antes, certo? Tava me observando, é a história da minha vida, peraí. Mas é bem isso. E aí, sobre queimar essas pontes, né? É uma coisa particular. Quando eu saí da agência, eu saí em ótimos termos, porque a equipe era maravilhosa, minhas chefes eram ótimas, mas formato de trabalho, talvez eu é que não estava preparada para ficar naquele trabalho, sabe? E aí, decidi pedir demissão antes de começar, foi uma decisão de queimar a ponte para eu não procrastinar. Talvez se eu quisesse começar, se eu tivesse começado assim mais ou menos, não vou fazendo, como eu conheço muitas pessoas que fazem e não conseguem queimar a ponte, não conseguem se livrar do outro emprego. E aí a pessoa fica sobrecarregada, ela não consegue se dedicar totalmente ao projeto dela, mas o emprego dela não faz ela feliz, e aí ela fica perdida nisso e muito, muito provavelmente ela vai desistir de empreender. Porque ela vai falar, isso aqui não dá em nada, mas é porque ela não se dedica. E aí, quem começa a empreender enquanto tem um emprego, precisa de muita disciplina, precisa de muito foco. E a falta da urgência, né? A falta de, tipo assim, não, se eu não trabalhar aqui, se eu não fechar um cliente, os boletos estão tudo vencido. Fica mais difícil fazer a gente sair da zona de conforto. Algumas pessoas já têm um ritmo diferente para sair da zona de conforto, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, é uma coisa muito particular, você vai avaliar, você vai amadurecer seu projeto, pensar sobre ele, pensar em formas de monetizar, formas de faturamento, e aí depois você vai tomar essa decisão tranquilo e com a consciência limpa.
quando eu falo sobre trabalho e estilo de vida, é exatamente por isso, porque eu acho que as duas coisas são muito ligadas. Eu não acredito que a gente vive para trabalhar, que a gente vive em função do nosso trabalho. Eu vejo gente correndo aí, assim, desesperado. Por exemplo, campanha política é uma coisa que eu nunca quis fazer, porque realmente eu não tenho estrutura psicológica, não é o que eu quero para minha vida. E eu vejo o povo louco, desesperado, aí sem dormir 3 meses, ganha o dinheiro, e depois, sabe? Para mim não faz muito sentido. E aí eu não acho que o trabalho é a coisa mais importante, e no meu perfil eu reflito muito sobre isso, e eu recebo muito contato de gente da área da comunicação também e de outras áreas que estão infelizes no emprego e às vezes têm ideias muito legais, mas não conseguem sair dessa coisa de, tipo, sair do medo, sair da insegurança, sair da procrastinação. E eu acho isso muito, muito triste, porque eu acho que o nosso trabalho ele tem que fazer sentido com a vida que a gente quer levar, né? Ele tem que te dar tempo, tanto de pagar seus boletos, como brincar com seu cachorro, brincar com seu filho, viajar com a sua família, fazer o que quer que seja importante para você. E é uma ilusão a gente achar que a gente vai trabalhar mais de 30 anos e depois a gente vai começar a aproveitar a vida. Por que eu acho que é ilusão? Pelas coisas que eu já comentei, que eu falei, e porque dificilmente a gente vai ter essa segurança, sabe? Se a gente pensar hoje, se a gente aposentar, né, com um salário, um piso de um jornalista, um salário, que qualidade de vida que a gente vai ter, sabe? Se a gente não começar a pensar sobre isso, e aí a gente entra em outras coisas, né, de independência financeira e de construir realmente uma reserva, de investir dinheiro, aí a gente iria muito longe com isso, mas é uma reflexão que eu acho que precisa ter. Então, quando eu falei lá que eu não queria equipe e que eu não queria criar raiz em um local fixo, por quê? Pela minha personalidade. Eu amo viajar, eu amo ficar na minha casa, eu tenho um monte de planta, eu sou a louca das plantas, então eu gosto demais de ficar na minha casa. Eu adoro fazer home office, porque eu tenho muita disciplina já, eu não tenho problema com home office. Se é hora de trabalhar, eu trabalho, se é hora de... às vezes eu tô esgotada, cansada, eu simplesmente paro e para mim tá tudo bem. Eu não tenho pretensão de ser uma agência grande, de ganhar muita grana, de atender cliente grande. Eu não tenho intenção de ser girl boss. Eu vejo lá, tipo assim, girl boss, a pessoa lá linda e bela no Instagram, mas por dentro tá com a vida uma zona, não tem tempo de fazer nada, não tem tempo de assistir uma série que ela quer, porque tá sempre fazendo um monte de coisa e, enfim, não é minha vibe. Eu realmente não quero ter que gerenciar uma equipe, e eu não tenho essa ilusão também de ficar super rica, né? Óbvio, se eu quisesse ganhar muita grana com a agência, eu teria que ser uma agência grande, eu teria que terceirizar as coisas, mas a gente tem que entender que cada escolha que a gente faz é uma renúncia. Tem possibilidade, se eu quiser hoje, eu posso aumentar o faturamento, atender clientes maiores? Posso, mas eu não quero. E eu continuo falando não para essas coisas, porque para mim, o estilo de vida que eu quero é muito claro. E aí, algumas habilidades que eu já tinha, que eu acho que me ajudou muito a empreender, justamente coragem, criatividade, perfil resolutivo, iniciativa, essa objetividade, essa familiaridade, né? E gostar mesmo de fazer planejamento, poder de decisão. Eu não sou uma pessoa que fica perdida. Eu tenho que decidir, eu vou lá e decido e lido com os ônus, com os bônus. Depois, se eu decidir errado, a hora que eu for decidir de novo, eu melhoro. E eu sou uma pessoa muito otimista, assim. Fui até lapidando essa habilidade depois que eu comecei a empreender. Porque eu já era, mas depois eu percebi que eu era uma pessoa também que, às vezes, eu reclamava das coisas que eu não podia mudar. Eu fazia, mas eu reclamava. Hoje eu já não reclamo mais. Tem que fazer, a coisa é como é, segue adiante. E as habilidades que eu aprendi empreendendo. Ter calma, ter um pouco mais de calma, ser mais resiliente, ter autorresponsabilidade, isso aqui é muito importante, porque as coisas acontecem na nossa vida, alheias à nossa vontade às vezes, mas como a gente responde a isso, é sim nossa responsabilidade. As expectativas que a gente cria é a nossa responsabilidade. Aprendi a ser persistente, aprendi a me vender, que era uma coisa que eu achava que era super difícil. Hoje eu vou e falo assim de mim como se eu fosse a pessoa mais adequada para fazer aquilo. E aí se a pessoa fala assim, não gostei, eu saio de lá com a mesma cara. Não me afeta em nada, não me causa frustração nem ansiedade. O sim e o não para mim tá tudo certo.
E isso é difícil de você aprender, porque às vezes você acha que a pessoa tem um problema com você, mas às vezes ela não pode pagar pelo seu serviço, às vezes ela não gostou do seu perfil, às vezes ela não entendeu o seu trabalho, e é tudo muito ok. Tem gente que... Eu já atendi mais de 70 clientes nesses 5 anos, mas eu já mandei quase o triplo de propostas. Então é isso que as pessoas... Às vezes as pessoas veem o palco, né, dos outros e não pensam no bastidor. Então, para 70 sims que eu levei mais de 200 nãos. E faz parte, é a vida. Então, assim, tá tudo certo. Ser automotivada, que é o que eu comentei. Não adianta você querer que a sua mãe, sua tia, seu colega, seu irmão, seu marido te apoiem. Quando a gente começa a criar conteúdo, inclusive em rede social, muita gente vem, você virou blogueira? E esse povo é sempre gente próxima. E aí, daqui um tempinho, quando você começa a criar e pessoas legais vão chegando e te dando feedback, pessoas que são até mais distantes, aí vem, nossa, você podia me dar uma dica aqui, nossa, você me ajuda aqui rapidinho? Porque as pessoas realmente elas têm esse problema de entender e de aceitar que a gente pode promover o nosso trabalho, falar do nosso trabalho, se posicionar. Então, se automotivem. Não espera a motivação vir de lugar nenhum, porque não vem. Ter autonomia é uma coisa que para mim é maravilhoso, é como eu já comentei, né? Eu decido o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, a forma que eu vou atender, e boa argumentação, né? Como comunicadora eu já tinha uma comunicação boa, mas a argumentação, o pensamento rápido, ele hora que o cliente fala, mas nossa, tá muito caro. Minha língua já vai certeira. Não é que tá caro, talvez é porque não cabe hoje no seu orçamento, né? Aquela velha coisa, não é que tá caro, eu sei que não pode pagar. Mas se tivesse bom, se seu sobrinho, né? Sempre tem o sobrinho, meu sobrinho faz aqui. Se seu sobrinho tivesse fazendo, você tava aí ficando rico. Você não tava buscando uma agência para fazer. Então, tudo isso eu fui aprendendo. E aí, assim, eu reconheço, empreender não é para qualquer um. Por quê? Por uma questão de perfil. Mas é para qualquer um, sim, se você quiser de verdade. Porque todas essas suas dificuldades, você vai refletindo e você vai melhorando. Se você tem uma comunicação que às vezes não é muito boa, você pode melhorar isso, né? Você pode ir evoluindo. Então, o empreendedorismo me proporciona fazer o que eu mais amo, que é pôr uma mochila nas costas e viajar. De verdade, assim, eu trabalho, o povo fala, não sei o quê, que não sei para onde meu dinheiro vai. Eu sei exatamente para onde meu dinheiro vai. Eu economizo no iFood, a gente cozinha em casa, eu e meu marido, a gente não gasta dinheiro com besteira, a gente não é consumista, a gente é bem, assim, controlado, a gente não compra nada por impulso. Por quê? O que a gente mais gosta de fazer é viajar. E o empreendedorismo me possibilita fazer a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu viajo quando eu quiser, na época do ano que eu quiser. Porém, as minhas férias também são um pouco diferentes, porque eu não posso simplesmente deixar o cliente na mão. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui a gente foi para Teresópolis, para um chalé, estou eu aqui trabalhando, cuidando de coisa. Isso aqui é um Airbnb que a gente ficou em Buenos Aires, quando a gente foi, tá aqui meu computadorzinho aberto, porque eu estava trabalhando, né? Fiz a foto aqui do espaço, o computadorzinho tá aqui. Isso aqui em Florianópolis, que a gente foi também, no Airbnb que a gente alugou uma casa. A gente viaja muito por Airbnb, porque a gente gosta de ficar na experiência do local. Então, quase nunca é hotel, porque a gente gosta também dessa liberdade. Tô eu aqui trabalhando. Eu não posso simplesmente viajar e deixar meus clientes na mão. Eu tenho a Mariana, né, minha sócia, que ela cuida do atendimento e tal, mas ela é publicitária, ela não é jornalista. Nossos atendimentos são diferentes. Então, eu aviso os clientes que eu vou estar fora, mas sempre que o cliente precisa de mim, eu respondo, eu converso. Às vezes eu estou viajando, eu tenho que mandar alguma coisa para a imprensa como sugestão. Faz parte. Eu já passei raiva com o cliente, eu já levei calote, eu já fui dormir desanimada, com big de um problema. Eu já acordei de madrugada com uma ideia super mirabolante. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu já acordei ligada no 12 pensando assim, nossa, hoje eu tô pro crime. Eu sou muito foda, eu tô arrasando. E aí eu fui dormir chorando de novo, pensando que, meu Deus do céu, pra que eu fui inventar isso, né? Dá muito trabalho. Já tive um momento eureka no chuveiro, eu disse, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. Eu já achei que eu estava fazendo tudo errado, eu já comemorei minhas conquistas, assim, tipo, cara, acabei de sair da reunião, já, nossa, isso aqui deu certo, que bom, assim, feliz. Eu já tripliquei o que eu ganhava quando eu trabalhava para os outros, eu já fui muito elogiada pelos meus colegas de veículos, e isso, para mim, é um sinal muito, muito importante. E o que eu nunca fiz, na verdade, nem por um dia, eu questionei minha escolha ou arrependi dela. De ficar assim desmotivada ao ponto de falar, nossa, eu não devia ter feito isso. Isso nunca aconteceu. De verdade.
E se você quiser começar a empreender, por onde que você deve começar, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Ikigai pode ajudar, né? Você tem que pensar quais são seus valores negociáveis. Então, isso, você está disposto a ir todos os dias para trabalhar num lugar? Você quer vender um produto? Você quer vender um serviço? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? O que você não quer fazer? Como você quer ser lembrado? Quais são seus planos para daqui 5 anos? Se daqui 5 anos você quer morar na praia, por que você vai criar um negócio físico que vai te prender aqui? Então, assim, pensar sobre tudo isso, pensar no nosso planejamento de vida, ajuda a clarear também qual que é o formato de trabalho que a gente quer ter. E aí você pode fazer o seu Ikigai. Depois eu vou mandar esse material para você, tá, professor? Se você quiser repassar para os meninos, porque aí fica mais fácil. Pensar na vida que você quer ter, né? Você faz o seu Ikigai e você pensa na vida que você quer ter. Então, o Ikigai é o que você ama, o que o mundo precisa, em que você é bom, né? Suas habilidades e pelo que você pode ser pago. Então, por exemplo, se você ama cachorro e o mundo às vezes precisa de um pet shop humanizado e você é bom em, sei lá, lidar com pessoas que são donas de cachorro e você pode ser pago se você criar um serviço diferente, você vai unindo paixão, missão, profissão e vocação. E aí você encontra o seu Ikigai. Ikigai é um termo japonês para razão de ser, né? E é um dos segredos de longevidade das pessoas lá, numa ilha, na ilha de Okinawa, no Japão. E é aqui, fazendo o seu Ikigai, pensando, refletindo sobre isso, que você pode encontrar um trabalho que faça sentido e, quem sabe, do nada, você encontrar também o seu propósito. Porque a gente fala de propósito e as pessoas acham que é uma coisa muito, muito, muito distante, mas na verdade não é. Às vezes, você começa a fazer um projeto, começa a fazer uma coisa e ali você encontra seu propósito. Isso aconteceu comigo esse ano. Depois que eu comecei a pensar sobre o método LEAD, que o povo começou a falar assim, nossa, Carol, você explica as coisas, eu acho tão fácil. Eu já vi sobre esse método de produtividade, eu achei complexo. Você explica aqui, parece tão simples. Eu gosto muito da forma que você fala sobre trabalho, você me fez refletir. E eu comecei a pensar, gente, eu estou ajudando as pessoas sem fazer nenhum esforço, só compartilhando o que eu acho que todo mundo precisa saber. Então, isso se tornou o meu propósito, que as pessoas tenham uma rotina realmente que faz sentido para elas e que elas enxerguem o trabalho como uma coisa que ajuda a gente a encontrar sentido, né? Não que é só essa obrigação. Lembrando sempre que trabalho não é tudo, não somos nosso cargo, a gente é muito mais que isso e a gente pode sim falhar, dar tudo errado, começar de novo, abandonar uma ideia, mudar de ideia, tudo isso é possível sim, sem peso na consciência, sem sofrer. A ideia de sucesso deve fazer sentido para você e não simplesmente um roteiro que alguém pensou que era para você seguir. Ai, meu pai sempre quis que eu fosse médico. Infelizmente, a sua vida não é a vida do seu pai. E ele tem que aceitar isso, né? Isso também é uma coisa que faz muito parte dessa ideia. Eu vou até mandar para vocês depois isso aqui, vou mandar acho que eu já estou ocupando muito tempo, né? Então vou mandar isso aqui para vocês depois, mas lá no meu perfil do Instagram tem uma leitura de um conto desse livro do Trabalho 4 Horas por Semana, que é justamente sobre essa ideia de sucesso, essa ideia de tipo, venceu na vida, né? O que você vai fazer quando você vencer na vida? E aí vocês podem ver isso lá, vou mandar aqui no material depois que eu enviar, eu posso colocar o link também. Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem é, se você não fizer da sua vida algo a que você diz sim, ela muito provavelmente vai ser baseada naquilo a que você pretendia dizer não. Porque se você não pensa nos seus objetivos e não cria essas oportunidades, você vai ter que aceitar o que aparece. E aceitar o que aparece é estar refém das decisões dos outros para a nossa vida. Então, se você sente esse chamado, se você pensa que você é uma pessoa inconformada, se você às vezes quer mais do que os empregos de hoje possam te oferecer, segue a sua intuição, sabe? Planeja, pensa, pesquisa, avalia, mas não fica com tanto medo de começar, porque isso te prepara para um misto de emoções. Empreender é isso aqui, ó. Na descida você, nossa, tá dando tudo certo. Aí na subida você fala, putz, vou cair, não dá, não vai dar, não vai dar. Lascou tudo, vou ter que voltar a morar na casa da minha mãe. Mas não é, gente, assim, é muito, muito, muito bom, de verdade. Eu talvez seja uma pessoa muito otimista em relação ao empreendedorismo, mas é assim que eu me sinto.
num misto de emoções. E é muito gostoso, porque tudo que eu faço, eu posso pensar, isso aqui fui eu que fiz. Essa cagada foi eu que fiz, mas esse negócio que deu super certo também fui eu que fiz. E queria agradecer o tempo de vocês, né? Estou à disposição nos meus contatos. Eu espero que tenha somado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer coisa podem falar comigo para a gente trocar ideia. Vamos abrir para perguntas. Fiquem à vontade. Primeiro, te agradecer imensamente. Eu acho que para eles foram maravilhosos, mas assim, para mim, foi, Carol, você falou no coração. Você não tocou nem na razão, você tocou na emoção. Parabéns, sua história é linda, de vida, de empreendedorismo, de escolhas, sabe? Que bom, obrigada. E eu vou levar para minhas aulas de gestão de carreira sempre o exemplo da Carol. Você vai ser citada em muitas aulas pelo Brasil, porque que coisa boa! eu me especializei em gestão de carreira já tem um tempo. E aí eu fui considerado, na época de POG, como um dos professores fascinantes nessa área. E aí eu fui trabalhar a mentoria de carreira, gosto muito, faço com muito amor, talvez faço mais do que todas as outras profissões que eu tenho. Mas 90% que você falou aí se encaixa muito comigo. Então, que coisa boa. Vamos deixar aberto aí, mas assim, eu queria dizer que eu apaixonei. E você vai ser minha referência em muitos lugares. Não é à toa que seus colegas falam assim, falou empreendedorismo, tem que falar com a Carol, olha aí. É porque é doida, né? Não é... O povo adora uma pessoa doida. Fora da mas caixinha. eu tô... Exato. Eu tô super à sua disposição. Que você precisar de mim, você pode me avisar, viu? Agradeço, assim, imensamente. Agora, deixo aberto para as perguntas. Gente, perguntem. Eu tô vendo aqui, no começo dizem que você tá louco. Quando dá certo, dizem que foi sorte. Mas, na verdade, foi muito foco e trabalho. Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. O pessoal fala que você tá doido, que não tem nada a ver, e aí depois tá pedindo, nossa, me ajuda aqui, me dá uma dica. Nossa, como que você fez? Então, gente, querida, me conte tudo. Oi. A Camila já postou as coisas para nós. Pode falar. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Caio. Bom, primeiramente, foi um prazer conhecer você, Carolina. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu não tenho bem uma pergunta, porque para mim ficou muito claro, sabe? O que você pensou, como você agiu. Eu gostei bastante, porque eu consegui me identificar pelo fato de que você não é aquela coisa superficial, sabe? Eu achei a sua história muito profunda e principalmente pelo fato de que você fala que você teve acertos na sua vida, teve tentativas que deram certo, mas também teve tentativas que você pensou assim, nossa, caguei, ferrei com tudo, meu Deus do céu. Eu gostei justamente por conta disso, sabe? Você mostrou que nada na sua vida foi tudo muito perfeito. Foram falhas, muitas falhas, mas que muitas delas geraram um certo conhecimento, né? Claro, e outras deram muito certo. Arrasou, gostei bastante. Ai, que bom, Caio, que bom que você se identificou. Mas é bem isso mesmo, assim, quando as pessoas... sempre que alguém vier com uma ideia de trajetória de sucesso, de não sei o que, mirabolante demais, você pode desconfiar. Eu acho que é importante a gente falar sobre as falhas, porque a gente vive num momento, principalmente com rede social, que a gente se compara o tempo todo, e é muito cruel a gente querer falar para as pessoas que é fácil. Que, é só você decidir fazer. Eu tenho um nervoso com esse negócio de, tipo, quem quer vai lá e faz. Não é bem assim. Exatamente. Eu gostei também porque você falou muito sobre você focar no que você gosta, no que você quer. E além disso também, porque nada é só o que a gente quer, você analisar o que o mercado já oferece, o que o mercado ainda pode oferecer, e nisso você aplicar uma coisa que você pretende trabalhar. Gostei muito. Fui só tirando print dos slides. Ai, que coisa boa. Depois, se vocês postarem, por favor, me marquem. Mas assim, eu vou mandar esse material até para vocês terem e eu estou super à disposição para conversar com vocês, porque realmente é isso. Assim, eu enxergo o trabalho como uma coisa que a gente tem que ter um sentido. A gente não pode ficar ali trabalhando numa coisa que a gente detesta só pelo dinheiro. Então, se a gente tem a chance de planejar, de pensar, que a gente pense em uma coisa que a gente gosta mesmo. Isso, verdade. Obrigado. Obrigada a você, Caio. Eu tô vendo um comentário aqui. Carol, me identifiquei bastante com você. Tudo que você falou me incentivou ainda mais a arriscar no empreendedorismo. Que bom, Camila, que bom.
pode vir, assim, vem que vai ser bom. Não é fácil, né? A gente vai ter dia que você vai acordar e falar, não, por que eu fiz isso? Mas aí depois vai chegar uma mensagem de alguém, assim, do nada, que vai falar assim, nossa, oi, tudo bem? Que bom, nossa, gostei do seu trabalho, fulano me indicou, e você fala, gente, é por isso que eu tô fazendo isso aqui, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Seja bem-vinda, e se eu puder ajudar de alguma forma, pode falar comigo. Mais alguma pergunta, gente? Vocês estão dormindo ainda? Ninguém bebeu o café que eu pedi? Essa é minha vergonha. Eu amo esse povo aqui, que eu tenho paixão, sabe? Eu tinha me prometido não dar mais aula de graduação. Quando começou o processo da pandemia, o primeiro semestre eu não tinha pego, estava ótimo. O segundo, o professor chegou para mim, o coordenador do curso, né? Falou, Carbe, é a sua turma de jornalismo, que adorou você quando eu dei uma aula, sei lá, acho que há um ano atrás, para eles, de empreendedorismo, né? Falei, cara, só porque é para o jornalismo e é para esse pessoal que eu amo muito, assim. O pessoal é fora da caixinha completamente, que eu amo, entendeu? E surgem muitas boas ideias. O remoto aqui, apesar que nos enquadrou num processo meio de dificuldades, eu tive muito processo de doença esse semestre, assim, cada hora num treco, a gente sabe que é muito mais a cabeça da gente, né? Do que alguma coisa física, graças a Deus. Mas chegamos aqui quase ao final. O Sheldon, eu só tenho a agradecer pela palestra, que me deu várias ideias e coragem para ir atrás. Obrigado tanto ao professor quanto a você, Carol. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz. Caroline. Que bom mesmo. Oi. Oi, bom dia. Meu nome é Arthur e eu queria agradecer pela palestra. Gostei muito da maneira que você abordou o assunto e falou de um jeito que nós não devemos se arrepender das nossas escolhas, por mais que no momento que a gente fez elas, a gente achava que era certo, e hoje em dia a gente não acha que isso é tão mais ligado a nós, mas tudo que a gente faz tem um motivo, certo? E eu queria fazer uma pergunta. Como que você lida com as críticas, quando as pessoas criticam seu trabalho ou alguma coisa que você posta nas redes sociais? Então, Arthur, eu acho que eu ainda não sou assim tão significante para receber crítica, sabe? Porque eu acho que a gente tem que crescer mais para receber crítica. Mas eu nunca recebi uma crítica específica ao meu conteúdo, à minha forma de pensar, porque eu sempre deixo muito claro que é a minha forma de pensar e que isso é completamente personalizado. É o que eu sempre falo, para mim, sucesso é você ter uma rotina que te traz paz e felicidade. Para outras pessoas, pode ser comprar uma BMW e tá tudo certo, né? Você precisa encontrar sentido nisso. Então, assim, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que perceber é que às vezes vem algumas críticas, assim, com um tom de piada, igual esse negócio que eu comentei. Ah, você virou blogueirinha? Virei blogueirinha. Virei blogueirinha e agora vocês me aguentam, se não quiser, para de seguir. Porque essa mesma pessoa depois volta na humildade para falar, nossa, você falou de um assunto que eu achei tão interessante, tão não sei o quê, tão bacana e tal. Então, assim, crítica, às vezes a gente tem que entender o motivo dessa crítica. Essa pessoa está tentando somar, ela está tentando te contribuir de alguma forma para que você cresça, para que você melhore, ou ela está simplesmente com inveja porque ela ainda não teve coragem de fazer o que você faz, entendeu? Então, eu acho que é muita gente entender de onde vem essa crítica e escolher de quem a gente vai aceitar ser criticado. Uma pessoa que não te acompanha, não te conhece, não sabe nada da sua vida, vir ali de repente falar, ah, você está errada? Paciência, é a opinião dela. Mas quando essa crítica vem de uma pessoa que às vezes quer te ver crescer, aí sim, você para, dá ouvido, né? Avalia, vê como que você consegue melhorar. Entendi, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Tem aqui, bom dia, Carolina. Gostei muito de tudo que você trouxe para nós. Estou ainda mais motivado para partir para o empreendedorismo. Ótimo, gente, ótimo, é isso mesmo. Gostaria de saber como você lida com o foco, com a realidade de ser seu próprio patrão. Sempre foi focado nas suas tarefas ou foi com o tempo que alcançou essa habilidade? As duas coisas, assim, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, né? E a partir do momento que você pensa assim, ou eu faço, ou não tem ninguém para fazer, e não tem ninguém para eu colocar a culpa que não fez, o seu foco ele fica mais, né, mais apurado. Mas foi uma questão de observação mesmo. Tem um livro, inclusive,
que chama O Poder do Quando, que é muito, muito bom. Vou até colocar aqui, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Ele fala sobre quando para a gente se observar e de acordo com o nosso cronotipo, né, do nosso relógio biológico, a gente entender quando a gente está mais concentrado, quando a gente está mais focado, quando a gente tem mais energia. O foco e a produtividade, a concentração, estão muito ligados à nossa energia. Não tem como você tentar se obrigar a focar num horário que seu corpo não funciona. Então, é muito de observação mesmo, sabe? De definir ali as tarefas principais que você tem que fazer, de definir o que é mais importante, mas ao mesmo tempo não encher a sua lista de tarefas, de coisa, porque acontecem imprevistos, porque você pode precisar reajustar alguma coisa, para você não se sentir frustrado. E aí eu sempre tive, assim, essa clareza de que eu não queria voltar atrás. Quando eu queimei minha ponte, quando eu pedi demissão, eu não queria ter que arrumar um outro emprego. Então, eu acho que isso me motivou muito nessa questão do foco e da disciplina, porque, para mim, a única opção que eu tinha era empreender. Então, eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas eu lido assim, dessa forma. Mais alguém? Carol, então, meu muito, muito, muito obrigado. Sabe, assim, o que você precisar de mim também, as ordens sempre. E foi maravilhoso aqui pelo resultado como um todo. Tá joia? Tá certo. Conte comigo. Muito obrigada. Obrigado pela essa oportunidade de te escutar. Igualmente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu estou super à disposição. Também estou à disposição, professor, quando você precisar de mim. Estou aí, tá bom? Tá joia. Obrigado. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau, pessoal. Um ótimo dia.